Boa noite, minhas queridas irmãs. Que coisa boa estar com vocês. Que privilégio poder comunicar com vocês por esse canal. Eu estou impedido de viajar por enquanto. A Marlene não, mas eu estou. Mas a tecnologia permitiu que a gente pudesse meditar junto na palavra de Deus, aprendermos juntos. Evidentemente, estou com cuidado, porque nós temos, olha bem, Walter Bastos, líder e coordenador da JUNEC, nossa Junta de Educação Cristã. Pastor Suana, sua esposa, irmã Marta Suana, tudo teólogo, tudo lá em cima, hein? Pastor Marquinhos, do Rio de Janeiro, com pós-graduação, e os outros também. Meu Deus do céu, onde é que eu estou metido? Mas eu vou me esforçando, não é? E me valendo também de outros teólogos, como o pastor Russell Shedd, e por aí vai indo. Tá bom? Espero que eu consiga ajudar. Ok? Então vamos lá. Provérbios 6 tem 35 versículos. E vocês vão ver que tem muitos temas repetidos. Muitos. Vocês falam, mas isso aqui já estava escrito no... É o sistema, é a técnica de repetição. Vocês não sabem que uma mentira repetida várias vezes, ela vira verdade? Quer dizer, nunca vira verdade. Mas parece ser verdade porque é repetida. Isso aí os partidos políticos usam assim, descaradamente. E até muitos pastores, muitos líderes por aí afora. Porém, aqueles que temem a Deus, aqueles que pregam a palavra, aqueles que prezam pela verdade das Escrituras, pela verdade do sagrado que não se mistura com o profano, essa gente do céu só vai ver esse azul aí. Que na eternidade não, porque a Bíblia diz que eles não vão entrar no céu, a menos que se arrependam. E olha, bota arrependimento nisso. Tá bom, mas eu não sou juiz. Quem é o Senhor. Vamos lá então. Versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhorou por um estranho e caiu, empenhorou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, para ser livre, claro, né? Quem mandou fazer? Hoje a palavra não vale mais. No tempo do meu pai valia o fio de bigode. Hoje nem fio de bigode, nem fio de barba, nem fio de cabelo, pode ficar careca que ninguém respeita, né? Querendo empenhar. Hoje a assinatura já não vale mais nada. Em cartório, com firma reconhecida, imagina. Então estás enredado, estás preso. Se o provérbio, de um lado, adverte contra a leviandade, contra a leviana prestação de fiança, também ensina que a palavra empenhada é irrevogável. Precisa ter cuidado, meu irmão, esse negócio de servir de fiador. Olha, eu tenho uma experiência muito dura, servir de fiador para um amigo e a dívida é impagável. Dívida é impagável. Porque eu servi de fiador para um amigo. Está entendendo? Num processo muito sério. Não caia nisso, por amor de Deus. Seja prudente, você vai perder a sua casa, você vai perder o seu carro, você vai perder o seu crédito. Não faça isso. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz o seguinte: cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Quando você fizer um voto, cumpra-o. Numa outra versão, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus.
cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Na versão NVI foi a última leitura. Pense bem. Eu sirvo de fiador para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Porque com eles eu vou cumprir o meu voto e eles vão cumprir a sua palavra comigo. Pouquíssimas. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela. Se livre do caçador. Como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, o preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. Que coisa séria, né? Olha, irmãos, eu tenho uma aversão por preguiçoso, porque eu tive um parente tão preguiçoso que ele dizia: eu só trabalho quando eu arrumar um emprego bom. Não tinha nem o primeiro grau completo, nem o ensino fundamental. Não lia, não era um autodidata, mas era um vagabundo por excelência. E esse cara incomodou. Nunca sustentou a família. Nunca pagou um livro para os seus filhos. Quem fazia isso eram os avós. Pobres também, mas que tinham pena das crianças. Que coisa triste. Mas existe, hein? Eu confesso para vocês. O vagabundo não leva o meu dinheiro. Meus troquinhos, não. Aquele que tem fome, aquele que precisa, aquele que é doente, aquele que não pode trabalhar, aquele que ficou desempregado. E primeiro os domésticos da fé. Nós ajudamos. Já reformamos casa lá na igreja. Até hoje temos a cesta básica para aqueles irmãos que estão desempregados, que caíram na pandemia, que ficaram à mercê da sociedade. A igreja está segurando a barra, pagando luz, gás, cesta básica para aqueles que precisam ainda, remédio. E não é só na igreja de Porto Alegre. A igreja de Porto Alegre faz isso com muitos estados do Rio Grande do país, para irmãos da nossa denominação que precisam e não tem aonde recorrer. Tudo bem, mas não são vagabundos. Essa é a grande diferença. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Homem de Belial. Homem do diabo. Uma pessoa malvada. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22, diz assim: contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos ou malignos, que disseram: como eles não foram conosco, nós devemos receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Foi o que Davi fez. Os camaradas eram perversos, queriam chuteiro e não jogavam nada. Queriam lauréis. Queriam glória sem ter feito nada. Nem foram para a luta. E queriam os despojos. Davi disse: não, vai embora. Em 2 Coríntios 6,15 se traduz o maligno, o homem maligno. E tem aí um monte, hein?
Você cuide, porque tem muita gente maligna aí no meio do povo de Deus, querendo se fazer de bonzinho, de crente, e não são. São aves de rapina. Tinha uma moça, uma senhora perto lá da igreja de Porto Alegre também. A minha sogra era que cuidava das cestas básicas, da lojinha que tinha roupas para dar para as pessoas. Ela ia lá pegar as coisas e não vinha para a igreja. Esperta, né? A minha sogra disse, não, tu não quer nada com Jesus, tu é uma esperta. Aí ofereceram um serviço para ela, gorda, de lombo, sã de lombo. Pensa que ela quis? É isso aí que eu estou falando para vocês. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Desculpe. Semeando contendas. É interessante verificar que a própria palavra diabo originalmente significa semeador de contendas, já que a palavra grega diabolos quer dizer lançar um contra o outro. A palavra em Hebreus, Satã, tem o sentido básico de acusador. A palavra blasfêmia quer dizer maledicência. Se bem que nossa língua a reserve para falar o mal contra as coisas de Deus. Isso nos basta para sabermos que a obra do falso testemunho é do inferno. Versículo 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Não tem solução. Vai ser destruído irremediavelmente, sem remédio. Assim como a obra do homem de Belial, o homem mau, é igual à obra de Satanás, assim também o seu fim é bem semelhante à derrota do homem da iniquidade, descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Aqui está falando do anticristo, está falando do falso profeta, está falando da besta, que vai dar apoio para o anticristo. Muito bem, que vão, dar apoio. Está, como é que se diz, esse mal já opera no meio dos asseclas de Satanás, dos enviados pelo diabo no mundo. Porém, nós temos que ter discernimento, queridos, para poder, não vou dizer saber, mas discernir os espíritos como a Bíblia manda. Ter o dom de discernir. Aconteceu um fato muito interessante comigo em Porto Alegre, quando eu era pastor em Porto Alegre. Um camarada foi acusado por uma determinada pessoa, um pastor que veio de uma outra denominação, isso aqui porque a gente deixa o cara sentado no banco 2, 3 anos. Aí ele ficou de pastor de uma de nossas congregações e ele foi acusado de adultério. Aí eu chamei ele veio com a esposa. Aí ele disse: pastor, fale com minha esposa, ela pode dizer se eu sou adúltero ou não. Aí ela disse para mim, ele é impotente, pastor, não pode ser adúltero. Tá bom, diante disso eu fiquei quieto. Um outro dia nós tínhamos reunião dos pastores, que era no andar de cima da minha sala, e ele vem descendo a escada.
um domingo de manhã. E o Espírito Santo me mostrou ele com uma capa preta. O Espírito Santo falou comigo. É tudo mentira dele. Ele é adúltero mesmo. Sem provas, eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? Não te preocupa. Daqui a pouquinho vieram as provas que ele estava em adultério com uma senhora do interior do estado, onde ele queria abrir uma congregação. Imagina o que é o homem de Belial. É isso aí. Um travestido de crente. Mas quando o Espírito Santo nos qualifica com o discernimento dos espíritos, a gente até pode ser enganado por pouco tempo. Por pouco tempo. E se nós entendermos que temos que esperar aquilo que diz a palavra, o fruto do Espírito, às vezes demora um pouquinho. Mas vai aparecer que ele não tem fruto do Espírito. Ele é homem de Belial. Precisamos ter sabedoria para isso, porque esse Espírito já está no mundo, operando. 16. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. 6 e 7. No Oriente, 7 é um número completo e tem, geralmente, um sentido de muitos. Da mesma, de maneira poética, é mencionada apenas uma seleção daquilo que é abominação ao Senhor. Ok? Aí o Senhor diz o que é. Que ele não gosta, que ele odeia, que ele detesta. Olha lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Tem essas pessoas perto de vocês, irmãs? Se tem, abre o olho. Se tem essas irmãzinhas que se fazem de profeta e chegam na igreja e começam a revelar os filhos dos outros e os dela não, cuidado, abre o olho. E tem outras que fazem uma oração não para si, mas a respeito da fulana. Fulano, Senhor, tem misericórdia da filha da fulana que está adulterando. Isso não é de Deus, não. Isso é língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Quer ver o azar da outra família? Cuidado. E tem por aí, porque é o diabo que planta certas pessoas dentro da igreja. Muito bem. Desejo íntimo e depois praticado através dos membros do nosso corpo, especialmente da língua. O que o texto está dizendo? Todo pecado é tramado no desejo íntimo e depois praticado através dos membros do corpo, especialmente da língua, mas não só da língua. Um camarada, num estado do Brasil, eu estava na presidência nacional na primeira vez, e estavam dizendo que ele estava de adultério com uma evangelista, uma profeta. Aí chamei os dois. Digo, irmãos, o que está acontecendo com vocês? Nada, pastor. Estamos fazendo a obra do Senhor. Sabe como? Os dois montados numa moto, indo pelas igrejas evangelizar. Eu digo, e a tua mulher? Ah, ela fica em casa orando por mim. Digo, bela coisa. Que maravilha. A tua esposa fica em casa, o esposo dela fica em casa, que é um velho de 80 anos, e tu com ela na garupa. Não deu outra, excluiu os dois. Porque era mentira, irmãos. Esse tipo de gente, esse tipo de gente que praticam através dos membros do corpo, especialmente com a língua, mas não é só a língua. Tiago 1,14. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Olha que coisa tremenda. Tiago 3, versículo 1 a 10,
Tiago 1,14. Então, nota-se nesses versículos 17 e 18, quantas vezes se mencionam as palavras do corpo humano, não é? 17 aqui e o 18 que vem. Isto porque a língua e o pensamento dos hebreus, portanto, portadores da revelação de Deus, registrada no Antigo Testamento, se formam com palavras, atos e objetos que são familiares até nos lares mais humildes entre as pessoas de menos recursos. Não há para eles palavras técnicas vedadas da vivência diária. A palavra de Deus é a sabedoria eterna revelada em palavras fáceis, como é o caso das parábolas de Jesus, acessíveis a quem quiser entender. Quem não quer entender, não entende, vai fazer o quê? Então, as Escrituras, irmãos, têm palavras acessíveis, fáceis de você compreender. A tentação vem de nossos próprios desejos, que não vai entender isso, que nos seduzem e nos arrastam. Olha, 17 e 18, eu disse que viria, mas não é. Os altivos, língua mentirosa, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Velho Testamento, ditos por Salomão. Olha aí, não tem que não entende isso aqui, só os caras não querem mesmo. A palavra de Deus, ela é absolutamente interpretável pela própria Bíblia. Você vê, Tiago confirma isso no Novo Testamento, em sua carta. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Semeia contendas entre irmãos, e isto que ao Senhor aborrece com severidade, que está lá no versículo 14. É isso que aborrece a Deus. Meu irmão, quando você, vou repetir o que eu já disse aqui, minha irmã, quando você souber alguma coisa de alguém, se você tiver que falar alguma coisa, fale para o pastor. E se a esposa do pastor não for confiante, como um depoimento que eu vi, não conte para a esposa do pastor, porque ela tem a língua solta. Uma fofoqueira de primeira linha. Tá entendendo? Se não, fica quieto. Essa verdade não é sua. Isso é mercadoria roubada, prega a Marlene. E é verdade. Meu filho, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. De novo, que já está repetindo, tá vendo? Filho meu, através da voz do sábio, falando para o seu aluno, seu filho, escutamos a voz do Senhor Jesus falando ao coração dos seus discípulos. Os provérbios se relacionam com cada um de nós, gente. Por isso estamos estudando provérbios. Por isso estamos estudando provérbios, porque é um aviso para nós, é um puxão de orelha para nós. Isso aqui é coisa séria, minhas irmãs. Nós devíamos ter estudado provérbio desde criança. Nossa vida seria melhor. Nós enfrentaríamos esse mundo muito mais fácil. Mas, 21. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Estas palavras relembram o trecho de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, que nós vamos ler. E os judeus hoje, certo? Eles trazem na testa, certo? Eles trazem um mesurar na porta e atam ao pescoço. Se vocês forem a Israel, vocês vão ver eles com isso. A lei, não o Novo Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver sentado pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos pescoços, nos braços, e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, que certos judeus até hoje repetem diariamente como seu credo. Olha bem que coisa linda. O Shema. Ok? Ouve, Israel. Versículo 6, 22. Quando caminhares. Olha a palavra do teólogo. A palavra de Deus é que nos pode guardar na tentação. Tem outra coisa. Se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, você não busca Deus, não lê a palavra, é fácil para o diabo nos engolir. É fácil para Satanás, nós seremos presas fáceis. Então vamos estudar a palavra. 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Que a sabedoria e as instruções aqui contidas são palavras de Deus, diz o comentarista. Isso se verifica quando se comparam estas palavras com o Salmo 119. Não quer errar? A palavra diz como fazer. A Bíblia diz como fazer. Velho e Novo Testamento. É só estudar, é só ler. Não abrir como uma caixinha de promessa, procurando só bênção. Pensa que bênção é de graça, irmãos? Bênção não é de graça, não. A bênção custou o sangue de Jesus para você ir para o céu. Se nós formos, né? Porque tem que vigiar. Então não é de graça. Como ando dizendo por aí, aceita Jesus que todos os teus problemas serão resolvidos. Fácil, né? Muito fácil. Jesus poderia dizer, que coisa linda, né? Pelos frutos os conhecereis. Se vocês obedecerem o que eu estou dizendo, sereis meus discípulos. E o meu Pai os recompensará. Brinca com isso. Salmo 119, 5, que diz assim: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Até as repreensões são parte do amor de Deus para conosco. Coisa tremenda, irmãos. De 9 a 5, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Meu irmão, minha irmã, não vacila com isso, viu? 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Aqui está repetindo, hein? Está repetindo. Te guardem. A palavra de Deus não se trata apenas de proibições contra o pecado. Como se o pecado fosse uma delícia que um Deus severo não nos permite. Mas sim também a proteção contra o caminho da desgraça para nos despertar novas vontades sadias, eliminando até o desejo pelo pecado. Só a palavra. Não tem outra coisa. Palavra, oração e fugir. Como José fez. Deixou a capa, mas se mandou. Se eu não vou pecar contra o meu Deus, onde é que ele aprendeu isso? Na casa de Jacó. E também não vou pecar contra o meu patrão. Foi preso, mas não manchou as suas vestes. E por isso foi um homem vitorioso.
Não cobice em seu coração, 25, a sua beleza, nem deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pecado, é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ela não precisa. Ela não faz por dinheiro. Ela faz porque é sem vergonha mesmo, porque é adúltera. Prostituta adúltera, não que seja lícito a mulher pública, a prostituta. Não é lícito isso. Mas com a adúltera, as consequências são mais funestas. Anda à caça de vida. Quem é adúltero, quem a adúltera se unir com ela, perecerá, porque lá Paulo fala que faz um corpo com ela, hein? Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. 1 Coríntios 6, que eu citei agora há pouco, 9 e 10 diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que o céu vai ser céu, porque esse povo não vai estar lá. Só aqueles que praticaram, se arrependeram e abandonaram. Esses vão ser salvos e lavados no sangue de Jesus. Caso não se arrependam, verdadeiramente, esse será o fim. 27, estamos perto do fim. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia, tá vendo? Ninguém que a toque ficará sem castigo. O adultério é o aceitar o pecado no íntimo do nosso ser. Por isso não deixará de nos manchar o caráter, que é a roupa do homem interior. O temperamento, irmãos, ou melhor, o caráter e o temperamento forma a nossa constituição psicológica. É o caráter e o temperamento. Daqui a pouquinho eu me lembro do nome certo, mas é que forma a nossa constituição psicológica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 20. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E o seu corpo não é do Senhor? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 20. Vocês foram comprados por alto preço, era aquilo que eu estava falando. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Impossível, irmãos. Impossível, minhas irmãs, desculpem, estou falando para as irmãs. Impossível viver assim. O vídeo de hoje vai longe, hein? Não, mas já está no fim. Impossível viver com um pé no mundo e um pé na igreja. O profano não, ou melhor, o sagrado não se mistura com o profano. Para que fazer tanta coisa errada se nosso tempo aqui é tão curto? Eu já estou com quase 80 anos, não estou mais nem podendo viajar, gente, por favor. Só 80 anos para a eternidade. Quanto é a eternidade? Vale a pena
mantermos as nossas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. 30. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes mais o que roubou. A Bíblia é a Bíblia. O ladrão roubou para comer, trabalhe para devolver 7 vezes mais. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa, mas devolva 7 vezes mais. Aí Deus diz, tá bom então. Alto lá. 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme depressa desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Olha, gente, a gente tem visto cada coisa aí que sai lasca, que eu nem vou citar aqui porque tenho vergonha. De marido traído, de mulher traída. Tem uma mulher traída que matou o marido a tiros, botou numa mala e levou embora, espedaçou o corpo. Tem um homem traído que fez horrores. Mas aceitará presentes, esta palavra não justifica a vingança do marido, mas apenas quer constatar a realidade de que bens roubados podem ser devolvidos, mas não há compensação para loucura do adultério, que não ficará sem castigo da parte de Deus. Não ficará sem castigo da parte de Deus. Viram quantas vezes no decorrer desses capítulos, estamos no capítulo 6 a recém, foi falado sobre adultério? É porque é uma coisa terrível. E eu já vou para quase 40 minutos. Meu Deus! Irmãs queridas, que Deus abençoe vocês e que vocês possam replicar, repassar estas bênçãos que vocês estão ouvindo de Provérbios para outras pessoas. Passem esses vídeos aí para quem vocês quiserem, porque isso é vida para aqueles que querem vencer e um aviso para aqueles que estão pecando. Oxalá, eu vou repetir, nós estivéssemos estudando Provérbios desde criança. Muitos erros seriam evitados e muitas coisas erradas e ruins seriam evitadas. Deus, vivifica a tua palavra no coração de nossas irmãs e que isto repasse para muita gente para poder servir de bênção para as pessoas. Então vivifica a tua palavra, porque as nossas são pobres. É o Espírito Santo quem vivifica a sua própria palavra. Em nome de Jesus. Amém, gente. Me perdoem pelo tempo, meu Deus do céu.